Fernanda, eu tenho um ciclo irregular. Eu posso também viver segura, do jeito que você fala, tranquila, né? Mesmo sem usar o anticoncepcional? É possível mesmo? Como é que faz agora que você tem ciclo irregular? Como é que faz para viver sem anticoncepcional? Vamos ver isso aqui. Sejam muito bem-vindas a essa vida aqui do outro lado, onde eu ensino para vocês que é possível viver livre do anticoncepcional com segurança, sem engravidar sem querer. Eu sou Fernanda Machado, sou professora, doutora em fisiologia humana, autora do livro Como Você Funciona, Não Espere Adoecer para Entender. E nesse canal aqui eu me dedico às mulheres que querem aprender a prevenir uma gravidez de forma segura, de forma saudável, sem prejudicar a sua saúde. Meninas, primeiro de tudo, o que é ciclo irregular? O que é que não é? Muitas de vocês chegam para mim dizendo que tem um ciclo irregular e não tem. Primeiro de tudo. Olha aqui, Fê, eu menstruei dia 10 de julho e agora em agosto eu menstruei dia 15 de agosto. Tá tudo errado, tá irregular. E lá em junho eu menstruei dia 9. Olha só, dia 9, dia 10, 9 de junho, 10 de julho, 15 de agosto, tá tudo diferente. Isso não significa que o seu ciclo é irregular. Já vou começar de agora ensinando isso para vocês que estão chegando agora, que ainda não, né, que está começando agora a entender sobre o ciclo. A menstruação, ela nunca vai vir no dia certinho, não. Nunca vai vir sempre no dia 5 ou sempre no dia 10, sempre no dia. Não, minha gente, isso não acontece. A única coisa que acontece todos os dias do mesmo jeito é o sol que nasce e se põe. O resto, no mundo inteiro, no funcionamento do nosso corpo, isso não acontece, tá certo? A nossa menstruação, vai variar. Os dias vão variar mesmo, tá? O que você vai ter que observar é a duração entre as menstruações. É isso que vai definir se o seu ciclo é regular ou irregular, tá certo? Então, você que está achando que seu ciclo é irregular porque ele está vindo em dias diferentes, esqueça isso, apaga da sua cabeça isso, acabou, ficou para passado esse seu conceito, porque agora você já sabe que quando você falar de ciclo, você se preocupar com o seu ciclo, você vai ver a duração entre as menstruações. Ó, por acaso eu falei disso ontem, né? Por exemplo, digamos ali, vocês estão vendo ali, ó. Uma moça menstruou vamos dizer que ela menstruou dia 15 de agosto. Depois ela menstruou dia 10 de setembro. Veja, são dias diferentes, completamente diferentes. O que é que você tem que saber? Você tem que saber quantos dias está durando entre uma menstruação e a outra. Depois, de novo, entre a menstruação do mês seguinte e do outro. Isso é o ciclo, tá certo? Ciclo menstrual é tudo, são todos os dias entre uma menstruação e a outra, tá bem? E o que é a menstruação, Fê? A menstruação é o início do seu ciclo menstrual. E o seu ciclo menstrual é formado por 3 etapas. A primeira, menstruação, a segunda, período fértil e a terceira, período não fértil. Tá certo? E depois volta tudo de novo. E aí, algumas mulheres, algumas de vocês, me procuram aqui porque vocês pararam de usar o anticoncepcional ou não querem mais usar esse negócio, porque desde que você começou a usar, você engordou, você tem muitas dores de cabeça, enxaqueca, que tem que tomar aqueles remédios bem fortes para parar a sua dor de cabeça, libido que desapareceu, né? O desejo sexual pelo seu parceiro evaporou. Você olha para ele, ele vai atrás de você e fala assim: meu Deus, não, meu Deus. E você fica até com pena do parceiro porque você gostaria de estar querendo, mas não tá. Porque é algo muito mais forte que você está bloqueando a sua libido, que é o anticoncepcional, ou era o anticoncepcional, né? Para você que já parou. E aí você fica com medo. Você fica com medo de parar de usar o anticoncepcional porque você lembra
que quando você era mais nova, que começou a usar o anticoncepcional, o seu ciclo era irregular, né? Seu ciclo era irregular, e como é que vai ser agora se você parar de usar o anticoncepcional? Como é que você vai acompanhar o seu ciclo se seu ciclo for irregular, né? A Messi está falando assim, verdade, né? Quem daqui já passou por isso? Quem daqui de vocês começou a usar o anticoncepcional porque o ciclo era irregular? Fabiana Carolina, aqui do YouTube, já falou. Eu comecei a usar por causa do ciclo irregular. Olha aqui a Lari também no Instagram falando que sim, ela também usava porque tinha o ciclo irregular. Meninas, então você tá aí com esse problema do anticoncepcional, querendo parar de usar, mas tem medo porque o seu ciclo é irregular, né? Quando você for falar em ciclo irregular, quando você for olhar para o seu ciclo, você precisa olhar para a duração do seu ciclo. Quantos dias está durando entre uma menstruação e a outra? É isso que você vai ter que observar, certo? Tá durando quanto? 26 dias? 28? 30? 35? Tá? É natural, é fisiológico, é aceitável que o ciclo menstrual de uma mulher varie de vez em quando. Ele pode variar até 7 dias. Significa que se uma mulher tem um ciclo de 28 dias, se de repente ela me aparece aqui com um ciclo de 35 dias, ainda assim esse ciclo dela está normal, está fisiológico, certo? O ciclo ele só é irregular quando essa variação é para mais de 7 dias e quando essas variações estão se repetindo, certo? Outra coisa, quem usa anticoncepcional não cicla. Então, você que ainda usa anticoncepcional, não se preocupe em ciclo nesse momento, porque você não está ciclando. E aí, quem viu aí no story, eu coloquei para vocês no story, me mande aqui, você que parou o anticoncepcional, me mande aqui sobre o seu ciclo, se está irregular. Mande as datas que eu vou te chamar ao vivo para a gente conversar, para eu te ajudar a entender seu ciclo. Eu recebi algumas mensagens e, coincidentemente, eu recebi mensagens de meninas que usam o anticoncepcional, mulheres que ainda usam o anticoncepcional. E eu estava ali fazendo, trabalhando em cima do ciclo dela, tentando entender, e no meio da conversa ela explicou, eu fiz, não, eu ainda uso anticoncepcional. Eu falei, não, então acaba tudo. Para tudo. Se você usa o anticoncepcional, nós não temos o que calcular, nós não temos o que conhecer aí, tá? Porque só cicla a mulher que parou de usar anticoncepcional. Aí você pode dizer assim, Fê, mas eu menstruo todo mês. Eu tomo anticoncepcional, mas eu tenho menstruação. Não, você tem o sangramento de privação hormonal. Você faz o uso do seu anticoncepcional, tem um momento que você vai dar a pausa para tomar de novo, e nessa pausa você passa por um processo chamado sangramento de privação hormonal. Isso não é menstruação. Menstruação só acontece com a mulher que não usa anticoncepcional, porque a menstruação é a consequência de um óvulo que foi liberado dentro ali do organismo, dentro do corpo de uma mulher que preparou o útero para uma gestação, a gestação não aconteceu e essa mulher liberou esse conteúdo que ia servir para o embrião. Isso é a menstruação, é sangue e partes do endométrio. Isso não acontece com quem usa anticoncepcional. Então, você que me mandou mensagem falando das datas aqui, até anotei aqui algumas, mas você está usando anticoncepcional ainda? Não serve. Você não se preocupe ainda, não acompanhe seu ciclo. Você não está ciclando. Isso não é ciclo. É sangramento de privação, tá certo? Não, não é. Só para fechar esse raciocínio aqui sobre o ciclo irregular, esse conceito de ciclo irregular, você só vai usar ele para analisar o seu ciclo quando você já estiver sem anticoncepcional, tá bom? Já você vai ter parado de usar o anticoncepcional. Ciclo irregular é isso. É quando o intervalo entre as menstruações está variando para mais de 7 dias. E isso está acontecendo toda vez que vem sua menstruação, tá? Porque um ciclo que varia para até 7 dias, ou seja, você tem um ciclo de 28 e de repente vai para 35,
ou um ciclo de 26 e de repente vai para 32, veja, 26, 27, 28, 29, 31, 6 dias. Fisiológico. É natural, é fisiológico que ao longo dos ciclos menstruais, a nossa menstruação varia um pouquinho. Tá? A data da menstruação, a duração do ciclo varia um pouquinho. E isso é normal, tá bom? Não é irregularidade, não é patologia. Daqui a pouco eu vou falar para vocês algumas situações em que, de fato, uma doença pode levar a uma irregularidade do ciclo e o que é que acontece, certo? Ó, para começar e para responder vocês que me disseram aqui que começou a usar o anticoncepcional porque tinha o ciclo irregular e você foi atrás de usar o anticoncepcional para regularizar o ciclo, vejam, entendam uma coisa. É o mesmo raciocínio para a mulher que tinha o fluxo menstrual muito intenso na adolescência, certo? O que acontece? Você está aí tendo esse problema todo, né? Como eu já falei, querendo parar o anticoncepcional, mas na sua cabeça você está com um ciclo irregular e tem medo de como é que você vai fazer para acompanhar o seu ciclo se ele é irregular. Beleza. Primeira coisa, grandes chances de, se você parar, você não está mais com o ciclo irregular, né? Então, o que acontece? Você está lá, adolescente, né? Menstruou pela primeira vez, e aí você percebe que está demorando muito para a sua menstruação vir. Aí, de repente, de um ciclo para o outro, a menstruação chega muito mais cedo do que você pensava. Ou seja, você está tendo ciclos mais curtos e ciclos mais longos. Isso na adolescência. Aí, o que você faz? Você vai lá para o médico, né? O que ele fala? Ah, você está com um ciclo irregular. Vamos passar o anticoncepcional para regularizar a sua menstruação. E o que é que acontece com essa mulher, com essa menina? Ela começa a ter sangramento de privação na data certinha. Ela tem um ciclo perfeitinho de 28 dias. Por quê? Porque ela passa 21 dias tomando a pílula, tomando o hormônio, e 7 dias ela faz a pausa, somando aí uma duração de 28 dias, onde ela sangra nesse meio tempo. E na cabeça dela faz, poxa, tá muito certinho isso aqui, eu tô tendo a menstruação, já regularizou meu ciclo? E ó, nada de ciclo, nada de nada, porque eu já expliquei para vocês. Quem usa anticoncepcional não cicla, pelo contrário, a pílula bloqueou o seu ciclo e deu para você a ilusão de que você estava com um ciclo irregular, tá certo? Foi isso que aconteceu com você. Aí o que acontece? Você passa a sua vida inteira usando o tal do anticoncepcional para regularizar o seu ciclo. Antes, talvez você nem ainda tinha relação, né, vida sexual ativa, mas aí você começou a ter, falar, vou usar o anticoncepcional mesmo, porque eu já comecei aqui a minha vida sexual, vou aproveitar e vou ficar usando, né? Até que os anos se passam e você começa a sentir o peso aí do anticoncepcional, né? Nas dores de cabeça, na barriga inchada, nas dores nas pernas, no peso, que é, muitas de vocês ganham peso, fica inchada, né? Falta de libido. Aí fala assim, não, quero parar, mas como é que eu vou parar se eu tô com um ciclo irregular? Veja, a mulher que quer parar de usar o anticoncepcional e viver livre dele, com segurança, sem engravidar, ela precisa conhecer o ciclo dela, independente da regularidade. Independente da regularidade. Se ela estiver menstruando com frequência, ela está tendo período fértil, período não fértil, e ela pode acompanhar o ciclo dela. E é só assim, conhecendo o seu ciclo, que você vai conseguir viver livre do anticoncepcional e ter segurança e poder planejar a sua gravidez quando você quiser. É só desse jeito, tá? Então, assim, se você tinha esse medo na cabeça de parar por causa da irregularidade, já tenha em mente que muito provavelmente seu ciclo já regularizou, tá? Provavelmente você já está aí 10 anos usando anticoncepcional, 6 anos, 8 anos usando anticoncepcional. E se for só por causa do ciclo irregular, veja, você estava usando desnecessariamente. Porque os estudos mostram, não sei se eu estou com um estudo aqui, deixa eu citar esse estudo que eu gosto de falar desse estudo aqui, que é do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos, um estudo de 2014,
onde eles falam assim, olha, os ciclos são mais variáveis mesmo, eles variam mais em adolescentes em comparação a uma mulher adulta, né? E na adolescência, esses ciclos podem variar de 21 a 45 dias e é absolutamente normal, fisiológico. Então, nenhum profissional de saúde deveria sugerir que uma mulher usasse anticoncepcional só para regularizar o ciclo, né? Porque há aí uma mentira, porque não regulariza ciclo, e há aí um desconhecimento do que é fisiológico no corpo dessa mulher, né? Dessa menina. Então, esse trabalho fala isso, eu gosto sempre de falar de citar esse trabalho, onde eles falam, olha, nos primeiros anos da menarca, né, da menstruação, esse padrão de variação no ciclo dessa adolescente é comum e é secundário a uma imaturidade do eixo cérebro, útero, ovário. Eu mostrei aqui até outro dia falando sobre essa irregularidade, eu mostrei sobre essa imaturidade do eixo cérebro, útero, ovário, né, desses hormônios que agem nesse eixo nosso aqui, dessa imaturidade provocar fluxo intenso nas meninas. Aí já é uma coisa mais séria, porque ela pode ter anemia, né? Então, infelizmente, usar o anticoncepcional nesse caso é um mal menor, né? Porque essa mulher está tendo fluxo intenso, ela está tendo anemia, então realmente ela precisa aí impedir esse sangramento. Então, realmente, no caso dessa moça aí que tem o fluxo intenso, usar o anticoncepcional, digamos que seja assim, um mal necessário, né? Então, meninas, isso acontece, essa irregularidade é fisiológica, ela acontece por causa dessa imaturidade, né? O nosso cérebro, ele tem aqui bem no centro da nossa cabeça, atrás, se a gente fizer assim, analisar lá no fundo dos nossos olhos e imagine aqui uma linha imaginária bem aqui no centro da nossa cabeça, lá no fundo, na região central da nossa cabeça, a gente tem uma glândula chamada hipófise. E a hipófise produz dois hormônios importantes relacionados com a nossa reprodução, com a ovulação, que é o FSH e o LH, tá? E esse FSH na adolescente, ele ainda está se liberando aos poucos, devagarinho, né? E qual a importância desse FSH? Ele estimula o nosso ovário lá embaixo a produzir um óvulo, tá? E essa adolescente, na adolescência, nem sempre tem hormônio suficiente para amadurecer um óvulo. É quando a gente diz que aquela adolescente teve um ciclo ano-ovulatório. Ano significa 100, ovulatório de ovulação. Então, ciclo anovulatório foi um ciclo onde ela não ovulou. E quando isso acontece, a distância entre uma menstruação e a outra, ela se alonga, fica distante uma da outra. Ela pode até ter um ciclo de 45 dias. Mas veja, isso é fisiológico, isso é o esperado para a idade daquela mulher, daquela jovem menina adolescente. Entenderam? Entenderam, meninas? Esse raciocínio aí. Então, e olha que eu falei aqui só do FSH, mas tem também uma condição da produção do estrógeno, da progesterona, né? Se ela não ovula, ela não produz progesterona. E vai uma série de sequências, né, de eventos fisiológicos, de eventos naturais que fazem com que essa mulher na adolescência tenha o ciclo irregular, mas é algo absolutamente normal, certo? Normal. Estudos já mostraram que 3 anos após a menarca, ou seja, 3 anos após a primeira menstruação, essa mulher passa a ter o ciclo regular, ou seja, sem grandes variações. Então, você que está aqui me assistindo, usa anticoncepcional e já faz mais de 3 anos que você menstruou pela primeira vez, né? Pode ter certeza, assim, há uma grande probabilidade de você já estar com o seu ciclo regular. E se você está com o ciclo... Aliás, meninas, eu vou falar uma coisa aqui, para vocês que estão chegando agora, pode ser difícil de entender.
Mas vocês precisam entender que mesmo se vocês eventualmente tiverem um ciclo irregular, vocês também conseguem viver livre do anticoncepcional. Entenderam? Porque você só precisa de um ciclo. Não precisa que ele venha sempre certinho, 26, 26, 26, 27, 27, 27. Não. Porque a mulher que menstrua, que ela está menstruando, significa que ela está ovulando. Veja, a mulher que já parou de usar o anticoncepcional e de fato está menstruando, tá? Não é sangramento de privação que eu tô falando. Então, você que já parou de usar o anticoncepcional, menstruou, parabéns, maravilha, seu corpo está funcionando perfeitamente bem. Tem FSH, tem estrógeno, tem progesterona trabalhando no seu corpo. Mas por alguma razão, que precisamos avaliar o que que é, o seu ciclo está vindo de forma irregular. Meninas, agora na pandemia, vários estudos mostrando como essa condição, essa mudança, né, das rotinas todas das mulheres afetou o ciclo menstrual. Ele passou a ficar mais irregular. Mas veja, é uma questão emocional, é um estresse afetando ali circunstancialmente o seu ciclo. Não é para sempre. Você está passando por um processo de estresse que está deixando o seu ciclo eventualmente, temporariamente irregular. Mas mesmo você com esse ciclo irregular, você pode conhecer o seu ciclo. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é de um jeito no período fértil e de outro jeito no período não fértil. E se você conhecer o seu ciclo, como é que você funciona no seu ciclo menstrual, você consegue viver livre do anticoncepcional, com total segurança e sem engravidar. Então, meninas, vocês, como eu ia falando, você tá aí, já faz já menstruou há mais de 3 anos, mais de 5 anos, e tá usando anticoncepcional ainda para regularizar o ciclo, pode parar e começar a acompanhar o seu ciclo, porque você já tem aí como acompanhar sua menstruação, seu período fértil, seu período não fértil. E é só isso que é capaz de deixar uma mulher completamente segura, mesmo sem usar o anticoncepcional, tá bom? Ó, é preciso lembrar que, digamos que você parou de usar o anticoncepcional e percebeu que de fato o seu ciclo está irregular, certo? Mas ele está irregular assim, você já parou o anticoncepcional e já acompanhou 3 ciclos, vamos dizer, tá? 3 ciclos aí, ou 4. E percebeu uma grande irregularidade. Não é só de 7 dias, você percebeu que está realmente irregular demais, tipo 40 dias, 50 dias, depois vem para 20 dias, variações muito extremas. Nesse caso, você precisa procurar um endocrinologista para avaliar os seus níveis hormonais, tá? Porque o que é que pode causar uma irregularidade menstrual patológica? Exemplo, hipotireoidismo, né? Uma hipofunção da tireoide, fazendo você produzir poucos hormônios da tireoide, ou um hipertireoidismo também pode provocar uma irregularidade no seu ciclo, inclusive no fluxo menstrual também, tá? Você pode também pesquisar junto, né, com o seu endocrinologista, ele, que não estou dizendo não que eu que vou fazer isso, estou só dizendo o que é que pode ser que pode levar a essa irregularidade. Um hiperandrogenismo. O que é isso, Fê? Que nome grande. Hiper, muito. Andro, homem. Genismo, relacionado aos hormônios sexuais. Então, a mulher que tem um hiperandrogenismo, ela está produzindo muito hormônio masculino, né? O principal deles é a testosterona. E quando isso acontece, esse excesso de progesterona, quando a mulher produz muita testosterona, esse excesso de testosterona inibe a produção de estrógeno, que é um hormônio responsável pela ovulação, junto com o FSH e o LH. Então, se essa mulher tem muito hormônio masculino, ele bloqueia a ovulação. Logo, se ele está bloqueando a ovulação, ele bloqueia a menstruação seguinte e ela vai perceber uma irregularidade no ciclo dela. Então, veja, se você está tendo essa irregularidade, né, nos extremos, como eu falei, um ciclo de 20, um ciclo de 50, um ciclo de 15, um ciclo de 45, aí é bom pesquisar alguma patologia, tá certo? E vou dizer mais, mesmo que você esteja com uma patologia, eu vou dizer, mesmo doente, se você conhecer o seu ciclo, se você se conhecer no seu período fértil e não fértil, você vai ter
certeza, segurança de que quando é que você pode, quando é que você não pode menstruar, porque o nosso corpo ele conversa com a gente. Você faz uma alfabetização de si mesma. Você vai olhar para o seu corpo e vai dizer: "Ah, não ovulei ainda", né? Então vou segurar aí, nada de liberar a relação desprotegida ainda. Ou então: "Ah, estou ovulando. Daqui 10 dias vou me observar para ver se eu já estou no meu período não fértil". Tudo isso acontece, tudo isso é rotina para a mulher que dominou o ciclo dela, que aprendeu como é que o ciclo dela funciona. E isso acontece mesmo, tá? Quem não viu o vídeo da Tainara, minha aluna, nós postamos ontem, ela está aplicando o método Domine Seu Ciclo há 1 ano. Depois que acabar aqui a live, vocês assistem lá, tá? Aqui no YouTube, no Face e no Instagram. A história dela é bem interessante, porque ela passou por um processo, né, de ter um ciclo irregular, e mesmo ali, com aquelas alterações todas, vocês vão ver. Vocês vão ver o que ela fala. Como é que ela tá? Pergunta se ela quer voltar a usar o anticoncepcional, para te ajudar a entender. Você tá aí sofrendo, usando o anticoncepcional? Tava usando porque o seu ciclo era irregular, não quer parar por causa disso, acho que vai ficar sem conseguir acompanhar. Ó, pode esquecer. Pode esquecer isso aí. Não deixe que isso bloqueie você e a sua vida. Deixe você aí estagnada numa dor, né? Porque tem muita mulher aí sofrendo com ressecamento vaginal, com ausência de desejo sexual pelo parceiro, com enxaquecas fortíssimas, com visão turva, ou como minha aluna Nara falou 2 turmas para trás, eu estava perdendo a minha visão periférica, professora. Foi o que me fez parar. Ela estava usando anticoncepcional, tinha fortes dores de cabeça. Quando um belo dia ela falou assim: "Meu Deus, eu não estou vendo". Ela disse que não via. Daqui para lá, pro lado, ela não enxergava. Foi só parar de usar o anticoncepcional, tudo voltou ao normal. Então, você que está sofrendo desse jeito também, não se permita ficar estagnada numa condição degradante como essa, porque eu tô aqui para te ajudar, a clarear sua cabecinha e mostrar, tem um caminho, tem uma solução. Você tem que conhecer o seu ciclo. Não importa se seu ciclo está irregular. Não importa. Ó, meninas, parou de usar o anticoncepcional, tá acompanhando o ciclo pelo aplicativo? Não faça isso. Não faça isso, principalmente se seu ciclo for irregular, tá? A mulher que tem o ciclo regular já não pode usar, porque mesmo ela tendo o ciclo regular, como eu falei no início, é normal variar, né? A mulher que tem o ciclo regular, mesmo ela com o ciclo regular, ela vai sofrer variações. E como ela vai sofrer variações no ciclo, não tem como o aplicativo dela saber o que está acontecendo com ela e virar para ela e dizer assim: olha, minha filha, hoje você tem baixa probabilidade de engravidar. Pode mandar bala que você não engravida. Quem é o aplicativo? O que ele sabe de você? Está vendo você? Tem um scanner dentro de você? Tem uma ressonância magnética? Tem um ultrassom transvaginal vendo o que está acontecendo? O aplicativo de ciclo não serve. Gente, use ele como calendário, tá? Use ele só para marcar. Minha menstruação veio hoje, só para você saber o dia ali. Use ele como calendário. É você que tem que mandar nele dizer o que você está sentindo, tá? Então, nada de acompanhar ciclo pelo aplicativo de ciclo. Principalmente você que está com ciclo irregular, tá certo? Por que a gente só engravida, só tem chance de engravidar no período fértil? Porque nesse período, e só nesse período, o nosso corpo está preparado para uma gravidez. Ele libera óvulo, ele libera. O colo do útero fica aberto, né? Fica mais fácil do espermatozoide passar e entrar dentro do nosso útero. As tubas uterinas se movem, facilitando o trajeto do espermatozoide até o óvulo. Vai ter fecundação, o ambiente uterino está propício para receber um óvulo fecundado. Tudo isso só acontece no período fértil. E é por isso que no período fértil ninguém pode ter relação desprotegida, nem o coito interrompido, tá certo? Agora, fora do período fértil, sim, aí tá liberado. Tá liberado, é o que eu falo aqui, é a cereja do bolo do método Domine Seu Ciclo. Nós aqui temos relação desprotegida com os nossos parceiros no período não fértil, certo? Ah, e quem tem ciclo irregular? Essa regra serve também? Serve também, vocês é a mesma coisa. Menstruou,
Pode se acompanhar. Você vai entrar no período fértil, você vai entrar no período não fértil, e mesmo raciocínio. Não pode ter relação desprotegida no período fértil, só depois. Então, no período fértil, você é obrigada a usar o preservativo e é muito importante conversar com o parceiro de vocês sobre isso, tá? Eu vou falar sobre esse assunto essa semana ainda. Por que é tão importante o apoio do parceiro nesse processo? Por causa disso aí. E eu vou desenvolver isso com vocês. Você pode até chamar ele para live. Acho que vai ser na quinta-feira, tá? Do apoio do parceiro nesse processo, porque ele tem que entender que num dia você pode usar, você é obrigado a usar o preservativo, mas outro dia não. Tá certo? Bora ver o caso da Tainara? Como é que ficou a Tainara aí? Com ciclo irregular? Sem anticoncepcional? Vamos ver. E aí, como eu passei por esses períodos de dificuldade, né, dessa questão de infecções, meu ciclo, ele Elas estão vendo começou a isso ficar aqui, ó. muito desregular. Vocês não E conseguem aí eu ver. tive ciclos, assim, de 60 dias, quase Deixa eu mostrar. 70 dias, 65 dias. Mas, como eu conseguia perceber os meus sinais, mesmo com esse ciclo longo, eu conseguia perceber em qual fase eu estava, se eu tinha ou não ovulado. Então, se eu tivesse me baseando só por datas, tinha dado errado e eu não estava tão segura assim, porque eu tenho esse conhecimento que eu não posso me basear por datas. Eu tenho que me basear pelos sinais que o meu corpo Vocês do dá. Instagram, se Ele está estiverem dando lá no sinal que eu já YouTube, vai lá ovulei? ver, Beleza, tô tá? tranquila. Posso Mas é um ficar pouquinho livre curtinho, daqui a aqui, ter pouco vai relação acabando e a gente desprotegida, continua aqui. Peraí. tudo ok. Mas se eu sei que eu não ovulei ainda, eu preciso me proteger. Eu não tô sabendo quando eu vou ovular. Pode ser que eu ovule hoje, pode ser que eu ovule amanhã, tá desregulado, tá descontrolado o ciclo, mas a certeza que eu ovulei ou não, eu sempre tinha. Meu ciclo estando regular ou não, ele estando ali nos 29 dias, como é de costume, ou mais longo, eu tenho, assim, 100% de certeza quando eu ovulei ou não. Então, assim, isso me trouxe muita segurança, muita mesmo, sabe? Muita tranquilidade. Hoje eu posso dizer que eu não tenho medo mais de Quem engravidar. quiser. Então, meninas, vocês viram a mulher para aprender a viver livre? Aprender não, para conseguir, a mulher para conseguir viver livre do anticoncepcional, com segurança e sem engravidar, ela não precisa ter um ciclo regular. Ela precisa ter um ciclo menstrual presente com frequência ali, independente da irregularidade. Por quê? Porque nós mulheres, quando a gente passa a conhecer o nosso ciclo, quando a gente passa a conhecer e reconhecer o nosso período fértil, nosso período não fértil, a gente sabe exatamente quando corre o risco de engravidar, quando não. Que foi o que a Tainara falou aí agora, nessa conversa que eu tive com ela. É um exemplo clássico da mulher que dominou o ciclo dela e que viu que ela está 1 ano sem anticoncepcional. Ela não volta jamais para o anticoncepcional. Porque ela já aprendeu, ela já conhece o ciclo dela. Então agora ela está livre do anticoncepcional e tem segurança. Ele falou, ela sabe quando ela ovulou, quando ela não ovulou. E ela vai planejar a gravidez dela aí para quando ela quiser. Entenderam? Então, para vocês conseguirem fazer isso também, é fazer do jeito certo. O que é que vocês têm que fazer? Primeira coisa, não acompanha. Parou o anticoncepcional, nada de acompanhar o ciclo pelo aplicativo. Esquece o aplicativo porque ele vai dar errado, você vai engravidar. Igual o caso que eu mostrei aqui, né? Algumas seguidoras que estavam acompanhando pela tabelinha ou pelo aplicativo e engravidaram. Não faz isso. Sai do grande fluxo. Qual é o certo, então? Parar de usar o anticoncepcional e começar a acompanhar aí, ó, os seus ciclos. Quando é que você vai começar? Quando você menstruar aí pela primeira vez. Menstruou, anota a data da menstruação e faz isso com todas as menstruações dos meses seguintes. Fez isso, você vai começar a olhar para o seu corpo. Como é que está o seu corpo na menstruação? Antes da menstruação, o que é que você sente? Depois da menstruação. Um dos passos é, por exemplo, na sua fase, é conhecer, né, o seu corpo, o seu ciclo, e também conhecer os métodos de barreira. Porque como eu falei aqui há pouco, né, para aquela outra seguidora, nós somos obrigados, a gente quer viver sem anticoncepcional, então no nosso período fértil a gente precisa usar o preservativo, certo? Ah, mas eu passo muito tempo sem menstruar, como é que eu vou saber que eu estou fértil? Você vai aprender.
Você tem que aprender quando é que você está fértil e quando é que você não está. Quanto tempo tem que durar o período menstrual, depois o período fértil e o não fértil? Como é que eu vou analisar? Ótima pergunta. Isso vai depender da duração do seu ciclo. Por isso que eu ensinei para vocês e quero que vocês já saibam, desde agora, quanto tempo dura o seu ciclo. Comece a fazer isso agora, Lenita, tá? Veja o dia que você menstruou, depois veja o próximo, conta e vai acompanhando para você saber a duração do seu ciclo. Geralmente, a nossa ovulação acontece na metade do ciclo, mas esse é um dado teórico, né? Se fosse só por isso, eu poderia dizer, pode usar esses métodos aí de aplicativo que funciona, mas não é assim que acontece. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. E como é na prática? Na prática, a nossa ovulação pode acontecer antes da metade do ciclo ou depois da metade do ciclo. E no passo a passo, quando você estiver aprendendo sobre o seu ciclo, você vai saber quando você está ovulando e quando você não está ovulando, tá? O período fértil, em média, dura 10 dias. O período não fértil, em média, dura 14 a 16 dias, mas pode variar de mulher para mulher. Eu tenho alunas aqui que têm um período não fértil de 10 dias e tenho outras que têm um período não fértil de 20 dias. Então, veja, varia, vai depender do seu caso. Como é que será que é a Lenita? A gente vai ter que estudar o seu caso, tá bom? Cada mulher tem um ciclo peculiar a ela, tá? Nós temos uma coisa em comum, todas nós somos iguaizinhas. A gente tem dentro da gente 2 ovários que produzem hormônios que, junto com os hormônios do cérebro, fazem a gente ovular todo mês. Então, nós temos a menstruação, período fértil, período não fértil. Mas como se comporta cada uma dessas etapas, isso é você, é o seu ciclo. E é só conhecendo o seu ciclo que você vai viver livre para sempre do anticoncepcional, com total segurança e sem engravidar, tá bom? Minhas flores, eu vou encerrando por aqui. Espero que eu tenha clareado aí a cabeça de vocês nesse sentido. Vocês agora já sabem o que é o ciclo irregular, quando é que de fato ele é irregular. E já sabem também que mesmo com o ciclo irregular, você pode viver livre do anticoncepcional, assim como a Tainara já vive hoje, tá? Meninas, espero que vocês tenham gostado. Melhor do que isso, que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui hoje. Tchau, meninas, até amanhã!